Bem-vindos ao Diário de Reforma da minha casa de quase 100 anos 2. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Catarine e aqui nesse canal eu falo de um monte de coisa. Brincadeira, mas é verdade. Eu falo bastante aqui de desenvolvimento pessoal, faço vlogs de rotina, vlogs de viagem. Eu tenho um canal principal onde eu falo sobre concurso público e aqui é o meu segundo canal no qual eu falo coisas aleatórias. E uma dessas coisas aleatórias é o Diário da Reforma daqui da nossa casa de quase 100 anos no centro de Manaus. Esse é o nosso segundo diário, então se você caiu aqui de paraquedas, assiste o tour pela casa antes da reforma e o diário 1 para você entender mais ou menos o que estava acontecendo. E aqui eu vou continuar contando de onde a gente parou. Em novembro, então a gente já estava com algumas semanas aí de reforma, a gente viajou para Boa Vista, que é a cidade onde a gente se conheceu. A gente morava lá há quase 15 anos. Na verdade, a gente chegou em Manaus no finalzinho de 2021, por conta do meu cargo público atual. Então a gente voltou lá na casa dos nossos pais, fomos passar um feriadão lá, o William tinha um compromisso. A gente foi de carro, pegamos a BR-174, rumo a Boa Vista. Alugamos um carro para trazer algumas coisas da nossa antiga casa que a gente não tinha trazido por conta de que a gente não sabia que a gente ia ficar aqui. A gente veio sem ter essa certeza, a gente veio conhecer a cidade e aí calhou de a gente adquirir essa casa, então a gente foi lá pegar algumas coisas. Gente, no Diário da Reforma de hoje, nós fomos e voltamos de Boa Vista, alugamos esse carro aqui que se chama Estrada Cabine Simples. Colocamos várias coisas que a gente já precisava ter aqui, como a gente não imaginava comprar casa, da primeira vez a gente não trouxe com a mudança. Enfim, o William tinha um compromisso inadiável e eu consegui remanejar 5 dias de férias para acompanhá-lo. Então, tá aí. Vou descarregar as coisas aqui. As duas principais coisas eram lava-louça, para instalar já a pedra da cozinha na altura correta, e aquela serra de bancada de MDF para fazer os futuros móveis. Depois eu mostro a atualização da casa para vocês. Diário de reforma. Estamos aqui no quarto de casal. E sim, a janela ainda tá pronta. Fechamos essa daqui. Olha o tanto de passagem correta agora que o eletricista que a gente contratou novo finalmente acertou. Graças a Deus. Olha aqui. Aqui ele já começou a tirar o gesso. A gente fechou hoje com o gesseiro para fazer o teto do quarto, porque esse aqui é o único da casa que é PVC. A gente não tem interesse em manter agora. Quarto do meio. Só as tomadas. E tá um pouco mais descascado. Acho que dá pra ver, né? Descascado pra passar massa e pintar. Já começou a passar alguns fios também. Aqui também foi descascado nesse quarto. E as tomadas foram refeitas, tudo certinho, graças a Deus. Aqui na despensa a janela foi feita, não dá pra filmar, mas aí tinha uma porta, né? Agora tem uma janela. Lembrando que a janela é essa aqui. E aqui na cozinha as tomadas estão prontas. Aqui também foi feita a passagem correta. Agora já tem disjuntor na caixa de energia.
E olha aqui, pra ter uma noção da janela. Tentando não filmar muito lá fora. Eu vejo a hora de estar tudo embaçado e pintado da cor que a gente escolheu. E aqui fora, olha como tá. Entulho. Entulho. A gente já tirou 1 tonelada. Amanhã é dia das pedras chegarem. Isso aqui foi de onde? Dessa parede ali. O alicerce da casa todinho em pedra. Caramba. Pois é, a gente vai ter que pagar pra tirar isso aqui. O fio que tá vindo ali. Ai, essa semana acho que finaliza esse grosso. Pelo menos foi a previsão que eles deram. Já começa a emassar e pintar semana que vem. Gente, nosso quadro de energia finalmente tá ficando pronto. É isso. E aqui vocês podem ver que tá com selante, mano? Selador? Selador. Pra receber a massa para poder lixar. E aqui são as peças de gesso acartonado para fazer o teto da cozinha, do corredor do quarto de casal. E aí, como vocês podem ver, a gente resolveu a questão do eletricista e conforme a gente foi vendo assim, no nosso orçamento, a gente decidiu contratar um gesseiro. Também foi uma contratação super boa, deu certo o gesseiro, ele foi um dos poucos prestadores de serviço que não deram trabalho pra gente aqui na casa. Se você não tá entendendo o que eu tô falando, você não assistiu o Diário de Reforma 1. Acabou que o serviço do gesseiro, ele foi aumentando aos pouquinhos. A gente contratou para a cozinha e para o corredor e para o quarto de casal, porque a cozinha e o corredor era de madeira, uma madeira que a gente não gostava muito, também a gente queria dar uma rebaixadinha, porque aqui o pé direito é super alto e eu amo isso nessa casa, só que em alguns ambientes não fica tão legal assim. A gente queria dar uma uniformidade, então a gente deu prioridade para a cozinha e para o corredor, porque era comum, né? O da sala já era de gesso, então a gente não mexeu nele, o que foi muito bom ele ser de gesso e ele tá bom, ele tem um formato legal, assim, tem até uma moldurinha clássica. Eu gosto, particularmente ele não gosta muito, mas assim, a gente não ia desmanchar o que tava bom para botar outro de gesso também, só por causa dessa questão, porque a gente não tinha orçamento para isso. E no quarto, era porque era de um PVC que a gente não gostava e ele tava caindo, ele tava com um bucho assim. Então a gente tinha que tirar, aí a gente colocou lá no nosso quarto. Só que aí a gente gostou do serviço dele e a gente colocou nos 2 outros quartos e no corredorzinho que ia ser um depósito. E no tour atualizado pós essa reforma, vocês vão ver o que virou aquele corredorzinho. Mas nem tudo são flores. Vocês lembram que no vídeo anterior eu contei que a gente tinha ficado só com um pedreiro? Então, gente, no final, ele que estava causando confusão. Só que, como a gente não tinha entendido muito bem o desentendimento dele com o outro, acabou que a gente ficou com ele porque ele veio pedir pra gente, dizer que queria, entendia a nossa situação, que a gente era um casal que estava começando a vida, enfim, uma lorota. Só sei que eles só enrolavam a gente, toda hora pediam dinheiro por causa disso, por causa daquilo, enfim. Não fazia nem o mínimo do mínimo do mínimo, que era manter a obra mais ou menos arrumada, tirando o que ele tinha que tirar. Foi tanto estresse com ele que eu passei o meu aniversário, que foi dia 22 de novembro, chorando. De tão assim, eu tava num pico de estresse, sério. Foi tanta coisa no meu trabalho, na minha produção de conteúdo, inventei de lançar mentoria, eu já não estava muito bem, e aí tinha as coisas da obra, foi um pico de estresse que eu tive, assim, eu acho que depois disso daí, eu acho que foi uma das fases mais estressantes da minha vida, se não foi a mais estressante. E a gente dispensou ele, e como a parte grossa, que era a quebradeira, já tinha sido feita, a gente achou que teria capacidade de tocar os retoques finais. Só que a gente estava limitado, né?
a questão do nosso tempo, que não tinha. O William já trabalhava o dia inteiro, chegava cansado em casa. A gente vinha aqui, a minha mãe veio pro meu aniversário, passou um tempo aqui ajudando a gente. Então a gente vinha, a gente arrumou a obra inteira. Eu, ela e o William, a gente arrumou mesmo, sabe? Porque tava tudo muito bagunçado. Fizemos algumas coisas, sim, mas o maior, que era terminar de emassar e pintar as paredes, que a gente achou que ia conseguir, a gente não conseguiu. Talvez se a gente tivesse o dia inteiro para isso, a gente teria conseguido sim, mas como não tinha e a gente estava correndo contra o tempo, porque o meu contrato ia encerrar dia 3 de dezembro, a gente não teve realmente esse tempo para conseguir dedicar do jeito que a gente queria. Mas vocês podem ficar aí com alguns takes de a gente metendo a mão na obra. Para quem é seguidor do meu primeiro canal, né, o canal Concurseira Inteligente, antes de eu definir que o nicho dele ia ser só sobre concurso público, eu também compartilhava outras coisas na minha vida. E eu tenho o diário de reforma do meu quarto. Eu vou até deixar aqui em algum lugar para vocês acompanharem. E nessa diário de reforma do quarto de solteira, a gente fez tudo. A gente colocou papel de parede, a gente amassou parede, a gente pintou parede, o William fez a parte da marcenaria inteira. Então, não era uma coisa totalmente novidade, só que pelo nosso contexto, a gente não estava tendo tempo para se dedicar mesmo, infelizmente. E eu falei que nem tudo são flores, né, quando eu falei do GCU. Porém, tem partes boas. E uma dessas partes foi o dia que as pedras da cozinha foram instaladas. Eu fiquei tão feliz porque esse foi um dos primeiros contratos que a gente fechou. A gente escolheu nossas pedras da cozinha. Só que com o atraso de tudo, no dia que eles vieram instalar, eles acharam melhor não instalar, porque estava muita quebradeira ainda. E aí eles foram super responsáveis e falaram, não, a gente pode deixar as pedras aqui e quando a obra tiver mais calma, tiver mais avançada, a gente vem instalar. E foi isso que aconteceu e eu fiquei muito feliz com o resultado da nossa pedra branca, nosso mármore da cozinha. Realmente foi a realização de um sonho e até hoje quando eu olho lá para ela eu fico, ai, ela é tão linda! E hoje, finalmente, as nossas bancadas foram instaladas. Tá de noite, não dá pra ver, mas ela tem alguns veios. É um mármore branco. Perguntei o nome e foi isso que me falaram. A gente gostou muito do resultado. A pia que a gente comprou na internet conseguimos instalar por baixo. A gente não queria de sobrepor, porque, né, pra passar aqui a água. E do corte do cooktop, eles fizeram na hora. Essa bandeja que eu vou comprar umas alcinhas assim na internet pra colocar. E essa bandeja. Bandeja não, tábua, pra colocar queijos. Arrumar assim bonitinho no dia, né? A gente tá muito satisfeito. Agora a gente tá encapando aqui pra proteger. Aquela ali já foi encapada pelo William. Pra gente finalmente poder terminar a cozinha. Infelizmente esse ano ela ainda não tá pronta, mas se Deus permitir a gente vai finalizar. E você que tá inscrito aqui no canal não vai perder, porque eu vou trazer tudo em tempo real agora. Então já se inscreve para não perder. E depois do atraso enorme da instalação das janelas, elas foram instaladas e aí começou a fase de instalação do nosso piso. O piso também a gente fechou depois, porque a gente estava esperando saber se teria orçamento para isso. Mas desde quando a gente entrou na casa, era um piso que a gente não gostava. Era uma cerâmica velha e estava já muito gasta. A gente queria tirar e deu certo, graças a Deus. Era uma coisa que tinha que ser feito antes da mudança, então a gente conseguiu que isso acontecesse. Porém, a gente atrasou um pouquinho nossa mudança para cá e a gente teve que pagar um proporcional para a imobiliária. O meu grande medo disso não dar certo não era só de ter que pagar esse valor a mais, né, que a gente pagou proporcional para ficar na casa mais alguns dias, cerca de 2 semanas. Era eles não autorizarem a nossa permanência por esse período a mais, mesmo pagando proporcional, porque não é uma extensão do contrato, não é uma renovação do contrato. Então eu tava com muito medo, mas eu falei com eles e aí deu certo.
O piso que a gente escolheu para instalar aqui na casa foi o piso vinílico. É um piso que a gente acha bonito, mas o nosso grande sonho teria sido um porcelanato. Só que sem condições, gente. Só o preço do vinílico com a instalação seria o preço do material do porcelanato. Só o porcelanato, aliás. Sem a massa, sem o rejunte e sem a mão de obra. E como a gente já estava por aqui de problema com mão de obra avulsa que a gente estava contratando, essa empresa onde a gente comprou os vinílicos, ela já se responsabilizava pela instalação. Então a gente achou mais seguro. E realmente, depois que a gente deu o ok para eles entrarem e instalarem, a gente não teve problemas quanto a isso. Demorou um pouco mais a instalação, a gente teve até que comprar umas massas a mais, porque o piso daqui era muito irregular. O que não era um problema em si do prazo que a empresa tinha dado inicialmente, né? Realmente foi uma questão da casa. E, assim, no vídeo de tour atualizado, eu posso comentar um pouquinho mais com vocês sobre o que a gente está achando do piso vinílico em casa depois de um ano. Por conta de ser um piso sobre piso, a gente teve que mexer nas duas portas grandes da sala. E aí, quando o cara que a gente achou no OLX, que se denominava especialistas em portas de madeira maciça, porque todas as portas aqui de casa são de madeira maciça, né? Uma casa antiga, então isso era mais comum. Ele viu as outras portas de aqui de casa e fez um valor que a gente poderia pagar. E aí a gente resolveu fazer esse investimento. A gente pintou as portas e a gente trocou todas as maçanetas por uma pretinha para combinar também com os interruptores da casa. Ontem a gente conseguiu um profissional para vir reformar as portas da frente e vamos fechar com ele também a reforma das portas internas. E olha aqui, já tá bem avançado. Essa parte aqui de baixo, eu acho que pegou muita água, não sei, tava bem destruída. E agora ele vai lixar tudo. Aqui já reformou. A da frente ele colocou essas molduras aqui, elas estão bem destruídas na parte de baixo. Aí ele botou essa madeira aqui pra seguir o padrão e colocou esse plano expansivo, que é uma coisa muito legal. Enfim, tô bem feliz com esse profissional. Vamos ver se até a conclusão dos trabalhos a gente não tem nenhum estresse. As portas internas são essas. Aqui o piso. São essas aqui. Lixar tudo pra passar uma nova tinta. Aqui tem umas 10 camadas de tinta, uma por cima da outra. Horrível. Ah, e na verdade a gente teve que chamar esse profissional porque a porta tava... Como é que eu posso dizer? Tava engatando aqui no final. E ela precisava desse espaço. Porque vai ser piso sobre piso, né? Esse aqui ainda vai entrar. Só que assim, até a reforma das portas da sala tava ok. Depois que a gente fechou todo o serviço, a gente não gostou do resultado que ele entregou. A gente achou que a pintura foi muito mal feita. Eles eram meio porcos, assim, deixava pingo de tinta. Mesmo que a gente fosse colocar o piso sobre piso, não é para você entregar isso numa obra, né? Então a gente não gostou do resultado que ficou nas portas, infelizmente. E aí, também no dia que ele veio realizar primeiramente esse serviço, o sobrinho dele, o dito sobrinho dele, disse que faria um preço bacana pra gente, pra emassar a casa toda, porque ele viu que a gente não tava dando conta. A gente não ia dar conta de emassar tudo e lixar. E como a gente já estava assim desesperado para se mudar, a gente fechou com ele. Mas, mais uma vez, ficamos muito decepcionados com a entrega do resultado. E assim, gente, não foi barato. Nem acredito que eu tô filmando isso. Reta final. As paredes foram emassadas e lixadas daquele jeito, né? A porta principal foi pintada de preto, que a gente queria, diferente dessa que a gente pintou de branco, né? Que a gente não queria estar dando destaque como essa.
Aqui são as coisas do ar-condicionado, porque a split vai ficar aqui em algum lugar, acho que aqui, por esse cano. Porém, a condensadora vai ficar lá atrás, porque a gente não queria poluir aqui na frente e aqui do lado, que tem uma área comum, que a gente pretende usar bastante. Os caras do piso vinílico acabaram de vir para dar uma última checada no piso, para ver o que tá ok, o que não tá. Graças a Deus a casa inteira tá ok, tirando um pedaço do quarto, que a gente vai tentar arrumar hoje. Sim, nossas próprias mãos. Aqui a gente teve problema, porque eu falei que era para emassar, e aí não emassaram. Ai, queria que esse fosse o meu maior problema, mas infelizmente não é. Aqui as janelas lindas. Sei que eu não filmei muito esses tempos, né? Mas aqui embaixo tá nosso piso vinílico. Ele é claro. Aqui. Esse aqui é um que a gente tava usando como régua ali do rodapé, porque a gente tirou o rodapé, mas o pedreiro que tirou não tirou direito. Aqui estão as nossas portas. Tudo direitinho. A gente pintou, né? Mandou pintar. Aqui esse negócio que eu esqueci o nome. Aqui, o problema do piso do quarto é esse. Cadê? Aqui. Aqui, ó. Tá afundando. Enfim, a gente vai fazer o melhor que pode, porém, se não der, vai ser instalado aqui por cima e a gente vai resolver isso depois que a gente já estiver dentro de casa. Que era o que eu não queria de jeito nenhum e o que eu me organizei e paguei para não acontecer. Mas, eu acho que ele diz que vai até sábado, então a expectativa é que a gente se mude no domingo. Que a gente vai se mudar sem ter pintado a casa ainda, sim. E a gente já comprou o revestimento daqui, de onde não tá emassado é porque vai revestimento. E é a coisa mais linda. Aqui, nossa pedra maravilhosa. Graças a Deus. James, tu tá muito bonitão nesse piso. O William tá ali colocando a fechadura eletrônica que a gente comprou na Amazon. Vou deixar o link aqui. Eita, que bonitão, cara. Esperando a gente abrir a porta. Não vamos abrir, não. Dia 2 da instalação do piso. Ontem, não, na verdade dia 3, né, hoje. Dia 3. O que acontece? A nossa casa tinha muita irregularidade, né? A reforma que foi feita para colocar essa cerâmica nova foi muito mal feita. Então, eles tiveram que emassar muito. Aqui a cozinha é um exemplo disso. Quase não dá para ver a cerâmica. O que, em regra, você emassa só o rejunte para ficar igualada a cerâmica. No nosso caso, não deu para fazer isso. Mas hoje eles deixaram a cozinha no ponto para já instalar amanhã. Ela já tá bem lixadinha. Dá para ver. E fez essa área aqui, que a gente não sabe dar um nome. O depósito ou dispensa, que a gente ainda não sabe também. E os quartos. Não vejo a hora de pintar e colocar o rodapé. Esse quarto ficou show. E o nosso quarto ainda não. Mas amanhã já vou colocar também. E amanhã também é o dia da mudança e instalação do ar-condicionado. Então, sorte pra gente. Porque com o piso instalado, a gente resolveu se mudar de qualquer jeito. E aí, a gente não tinha pintado a casa ainda. E a gente não fechou com ele ficou me ligando para fechar com ele a pintura também. Mas como ele fez um serviço muito pouco no emassamento e lixando as paredes, a gente não fechou a pintura. A gente fechou com outro rapaz que apareceu depois por uma indicação assim que
Ah, ele só pode de noite. E a gente, nossa, é isso que a gente precisa. Porque a gente já vai estar em casa, a gente se mudou com a casa cheia de poeira, de pó. Então ele vinha de noite com a gente já morando na casa e ia pintando cômodo por cômodo. E aí a gente pagava diária para ele e deu muito certo. Mudança começando com tudo por aqui. Eu já tinha arrumado os cosméticos, mas agora eu tô arrumando os papéis. Tudo que é documento e aquilo ali, ó, tudo já é lixo. E olha que eu sou uma pessoa que não produz muito papel. Inclusive, a gente não tem impressora aqui, né, James? A gente nem tem impressora. Hoje é sexta-feira. O Brasil acaba de ser eliminado. Tô bem triste. E a mudança tá prevista pro sábado/domingo. Então, tô com fé. E a mudança, gente, foi uma loucura. Uma loucura. Realmente só queria sair da casa e entrar nessa aqui. Eu chamei os rapazes na OLX porque era tudo aqui dentro da nossa vila, né? Essa casa é dentro de uma vila. Então era só força bruta mesmo para tirar de um lugar e ir para o outro. E eu só falava, vão colocando tudo aí em casa. Então tinha muita coisa para organizar. A primeira noite que a gente dormiu aqui, tava de pernas pro ar. A minha irmã veio também, porque ela já tinha férias da faculdade, aí veio me dar uma forcinha e foi com a ajuda dela que eu consegui aos poucos colocar a casa em ordem. Acordei, finalmente estou tomando café na minha casa. Ontem, antes de ontem, eu vim pra cá de manhã, mas não é a mesma coisa do que acordar do que na sua própria casa, né? Gente, a primeira vez que eu visitei essa casa foi em fevereiro. Então, hoje é dia 13 de dezembro. Muito tempo depois eu tô aqui, finalmente. E o único serviço fora a pintura que foi feito aqui em casa após a nossa mudança durante o ano inteiro de 2023 foi a instalação do nosso revestimento na cozinha, que se chama Metro White. Toda vez que a gente assistia algum vídeo de reforma, a gente via esse revestimento e a gente falava, esse é o revestimento que a gente quer, esse é o revestimento que a gente quer. E quase que a gente não acha, gente. A gente penou muito para achar a quantidade que a gente precisava e conseguimos. E aí foi o que foi feito no comecinho do ano de 2023. Então, galera, essa é a cozinha. Terminou de botar até o teto. O rejunte só tá até aqui. E nessa parte aqui também já tem rejunte. Só tem que terminar de rejuntar e lavar. Esfregar bem aqui pra tirar o rejunte que ficou um pouquinho aqui. É isso. Que o resto continua igual. A máquina tá lavando. E aqui, também não foi rejuntado, mas tá completo. Até o final tem tijolinho. E aí a gente passou 2023, entramos em 2024 com coisas inacabadas, porque aqui é vida real, né? Eu não sou patrocinada pelas marcas, mas se tivesse alguma querendo me patrocinar, eu super ia aceitar. E agora, em 2024, com o nosso bebezinho aqui em casa, a gente vai retomar aos poucos as coisas que ficaram inacabadas, por cômodo. E eu vou compartilhar tudo com vocês aqui no canal, então se inscreva para não perder nenhum vídeo dessa série. O próximo vídeo que vai sair, não é nessa próxima semana, mas sobre a casa, é o tour atualizado de como que tá a casa depois dessas primeiras reformas e para a gente poder prosseguir para as próximas reformas que acontecerão, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa fase da nossa vida. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!